Oi, este é o Conexão. Em tempos de WhatsApp, emojis e pouco texto, a interpretação se torna um grande desafio. Será que a gente compreende perfeitamente as mensagens que recebe? Aqui mesmo no Conexão, nós já conversamos sobre a importância de saber interpretar textos e contextos, especialmente nas provas do Enem. Um dos elementos que costuma fazer uma verdadeira confusão de sentidos é a pontuação, o que a Associação Brasileira de Imprensa explorou muito bem no ano do centenário da instituição. Olha só. Pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. Uma vírgula muda tudo. ABI, 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Tem que ter cuidado com isso, né? Quem vai dar dicas pra gente é o professor de língua portuguesa, Diogo de Hipólito. Professor, obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é meu. A vírgula é muito importante. Muito, cara. Nossa, a gente vê esses exemplos assim, a gente logo tem, caramba, muda tudo, né? Como é que é o uso aí, de uma forma geral, quando você está na sala de aula, da vírgula? Os alunos entendem bem a vírgula? Olha, eu acho que de todos os sinais de pontuação, a vírgula é a mais problemática, né? Tem um uso mais problemático. Eu acho que talvez pelos inúmeros casos que a gente precisa estar ligado, né, para entender direitinho esse sinal gráfico, né? E muita gente acha, né, inclusive quando produz textos, que a vírgula é uma pausa para respiração. É muito engraçado. Aí taca a vírgula no texto. Exatamente. Aí eu explico para ele, gente, não é bem assim, né? Existem algumas regrinhas que a gente precisa ficar atento. Você já falou, talvez, começou a responder minha pergunta, a próxima pergunta. Assim, quais os equívocos que você mais vê? É o uso excessivo? Como muita gente acha que a vírgula é uma pausa para respiração, né, a gente tem alguns casos um tanto quanto problemáticos. Por exemplo, tem gente que acha que para organizar o texto e fazer com que ele seja mais, né, tranquilo para o leitor, por exemplo, aquela frase está muito longa, né? E aí o aluno ou a aluna começa a colocar vírgula em vários pontos, quando na verdade não é bem assim, né? Então acho que essa questão é interessante a gente comentar, né? A vírgula não é uma pausa para organizar um texto que está muito longo. Isso aí, às vezes até mostra que é o momento de cortar a frase no meio, né? Você precisa colocar um textão usar inteiro. Conectivo, né? Para interligar melhor as ideias. Deixar o texto mais rico, né? Mais coeso. E existe uma regra geral da vírgula, assim, uma coisa que você para pensar e diz, se eu entender isso aqui, eu entendo como utilizar? Infelizmente não existe uma regra geral, existem inúmeras regras para a utilização da vírgula, talvez esse seja o maior problema, né? Né? No português tem esses desafios mesmo. E como que o Enem explora a questão da vírgula? Olha, é muito interessante essa questão que você pontuou do Enem, porque quase sempre quando a gente pensa nessa questão da pontuação, a gente tende a associar as regras da gramática, né? As regras gramaticais. Quando, na verdade, a vírgula ela pode ser usada de forma expressiva e estilística. O que eu quero dizer com isso? A vírgula pode ser usada de forma intencional para reforçar, né, determinado conteúdo que a gente quer transmitir. Então, por exemplo, em textos literários, inclusive Saramago, né, é um dos grandes escritores que utiliza, né, a pontuação a favor daquilo que ele quer expressar. Em textos publicitários, por exemplo, a gente vê, às vezes, né, um exagero de pontos de exclamação, né, para transmitir ali que aquela ideia está sendo um grito. Então, isso é muito interessante e o Enem tem trabalhado bastante nesse uso. Então, não é assim, não cai em questões tipo, o lugar certo da vírgula, e sim como que a pontuação é utilizada para passar uma mensagem, é isso? Exatamente. Um pouco mais nesse sentido do que na questão do certo e errado, sabe? Mas na prova de redação, a cobrança é de certo e errado. Aí na prova de redação existe um critério, né, que é o critério número 1, que fala estritamente sobre norma culta. E como no edital do Enem, né, existe essa cobrança em relação ao uso, né, da língua de acordo com os critérios gramaticais, aí a questão da vírgula realmente é uma coisa
né, mais cobrada, assim. No início do programa eu comecei falando sobre a importância dos emojis, de como que hoje a gente conversa ali em mensagens instantâneas e assim, acho que ninguém usa vírgula corretamente, né? Essa coisa cibernética e rápida talvez pode influenciar a forma como a gente se expressa na escrita? Olha, esse ponto é muito delicado, né? Porque quando a gente fala de um ambiente virtual, a gente está falando de um outro ambiente, inclusive com formas de se comunicar que são muito específicas. Então, o que acontece, ao meu ver, é que nesse ambiente que preza pela velocidade, pelo dinamismo, a gente também precisa usar, né, uma linguagem que como é que eu posso dizer, que tem sintonia com esse espaço. Então depende do contexto. Depende sempre do contexto. O que acontece é que muitas pessoas acabam levando algumas coisas específicas, né, em termos de registros linguísticos, que são específicos daquele ambiente, como por exemplo o ambiente virtual que você está falando, para ambientes que não são tão compatíveis com esse tipo de registro. E se for o contrário também fica estranho, né? Se você recebe uma mensagem no WhatsApp toda escrita direitinho, você fala, não, por que essa pessoa está falando assim? Exatamente, por isso que é sempre uma questão de adaptação em relação ao contexto que você está inserido. E aí, como que a gente pode deixar, quais dicas a gente pode deixar para quem faz Enem, para quem escreve, acho que para todo mundo na realidade, Sim. né? Para a gente se expressar melhor, para a gente entender o uso adequado das vírgulas, das pontuações? Olha, eu acho que não tem muito para onde fugir, a gente precisa estar em contato com textos, né? E eu acho que a melhor forma é ler. Né? Quando a gente fala da leitura, a gente fala, obviamente, do registro gráfico, né, daquele texto e não do registro oral, por exemplo, porque é muito interessante também de perceber como que às vezes a vírgula ela pode ser perceptível pela entonação. Né? Você diz, por exemplo, não era amor. Você percebe que tem uma vírgula ali e aquele amor, né, seria a pessoa a quem eu estou me referindo. Mas se eu digo não era amor, já muda completamente. Que foi o que a gente viu no Foi o que a gente viu no vídeo. É. Então, assim, eu acho que estar em contato com diversos tipos de texto é o melhor caminho. E tem que ler Machado de Assis, tem que ler só aqueles que já são clássicos, ou pode ler? Olha, quando eu falo isso para meus alunos e alunas, eles ficam, né, é preciso ler. E eles logo imaginam, né, os clássicos da literatura, né, os autores que são do cânone, e não é muito bem por aí. É preciso ler aquilo que você gosta. Isso é o mais importante, porque aí a leitura, ela tem prazer, né, ela tem prazer pela pessoa que está lendo. Eu acho que tudo ganha um sentido maior. E assim, existe algum cuidado, pelo menos, para você escolher o que você vai ler? Porque a gente sabe também que tem algumas produções que não tomam tantos cuidados com a norma padrão, né? Sim. Eu acho que eu criaria um alerta aqui para todo mundo que está assistindo a gente em relação a textos que estão na internet, que são de fontes que não são tão confiáveis. A gente precisa sempre estar atento à fonte desses registros, né? Eu acho que essa é a minha alerta para o pessoal. Então procura ali, pode ser até para ler aqui no meio, né? mas não procura alguém que passou por alguma revisão, editoração, E hoje a gente né? tem muita coisa virtual legal também, né? Então é saber valorizar esse recurso que surgiu e que precisa estar ao nosso favor. E assim, vale a pena, professor, treinar a escrita? Tipo, Sempre. fazer ali e ir treinando para ver se está certo? Sempre, sempre. Eu acho que é esse combo, né? É juntar a leitura com a prática, né? Só ler também eu acho que não vai ajudar muito, né? A gente precisa treinar sempre, né? E acho que escrever é a melhor forma também. Tá bom, aí você enche lá a mesa do professor de redação para ele corrigir. Não tem problema não, né, professor? Não tem problema. Tá bom, professor, obrigada, viu, pela sua participação, Eu que agradeço. pelas suas informações. Volte sempre ao Conexão. Pode deixar. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.